Fala rapaziada, beleza? Se liga só, mais um videozão pesado começando aqui no canal. E depois de um longo tempo sem aparecer aqui no YouTube, peço desculpa a todos vocês. Aqui estou gravando mais um vídeo aqui para agregar no conhecimento de vocês, para somar aqui nessa comunidade. Hoje eu vou trazer uma proposta diferente para vocês. Eu vou passar algumas dicas, estratégias de como tá utilizando a Super Band na musculação, nas máquinas. Vou utilizar algum exercício leve para estar mostrando para vocês como vocês podem estar utilizando a Super Band. Fique aí que vai ser um vídeo bem interessante, didático, comunicativo e bem dinâmico para vocês. E bom, peço mais uma vez desculpa rapaziada, desculpa mesmo pela demora, desculpa por ficar esse tempo longo sem postar vídeo, a correria, a rotina do dia a dia. Mas não é desculpa, eu realmente quero manter esse compromisso com vocês, até porque eu mesmo que quis fazer isso, né? Então não faz sentido eu dar a minha palavra e ficar dando desculpa. Então eu quero realmente me comprometer com o que eu me propus a fazer, que é gravar vídeo, passar conteúdo e informações para vocês. Então vamos lá galera, que esse vídeo vai ser bem da hora, bem divertido para vocês. É nóis, vamos lá. O primeiro exercício que eu selecionei para o vídeo de hoje é Leg Press 45. Por que escolhi esse exercício? Eu acho que é um exercício bem tranquilo. A maioria de vocês provavelmente já fez ele em algum momento da sua vida. A maioria das academias vai ter um leg press, né? Pode não ter dessa marca, da Siméria, mas vai ter um leg press. Eu vou estar passando para vocês como a Super Band pode, nesse caso, potencializar o treino de vocês. Aqui no leg press, a Super Band ela vai ter um objetivo de aumentar o tempo sob tensão na musculatura alvo. Nesse caso aqui, como é um exercício multiarticular, ele não vai trabalhar apenas uma musculatura específica. A gente vai ter os agrupamentos musculares de quadríceps, posterior de coxa, glúteo. Eles não vão ser ativados todos em 100%, um ou outro vai ativar mais, mas basicamente são essas as musculaturas que vão ser trabalhadas aqui no leg press. E as articulações envolvidas são a articulação do joelho, a articulação do tornozelo e também do quadril. Vou executar aqui para vocês, na prática, como a Super Band pode, nesse caso, intensificar o meu treino. Então vamos lá, destravei a máquina, vou iniciar o exercício, mão aqui no suporte, mantém uma motivação de core, faz o movimento fazendo flexão de joelhos, tornozelo e quadril, o máximo que você aguenta. Na hora da subida, galera, aqui que tá o segredo, aqui que tá a cerejinha no bolo. A Super Band, ela vai fazer uma força contrária à minha, dificultando esse movimento de subida, uma leve extensão do joelho. Eu falo leve extensão porque você não vai esticar totalmente dessa forma, tá? Não precisa fazer o encaixe articular. Na verdade, é desnecessário. Isso aqui só vai sobrecarregar as suas estruturas internas. Com o tempo, isso vai criar uma futura lesão. É aquilo, é erro atrás de erro, e com o tempo você vai se lesionar. Com o tempo, isso aqui vai ser prejudicial para você. Então não precisa esticar totalmente os joelhos. Mantém sempre semi-flexionado. Nesse caso aqui, a Super Band ela vai ter essa força contrária à minha, dificultando o movimento de propósito, fazendo com que assim eu tenha um tempo de tensão maior nas estruturas envolvidas. Então aqui é muito interessante para quem já tem um domínio do movimento, para quem já está acostumado com esse maquinário e quer se desafiar de uma forma diferente, pode estar utilizando a Super Band. Então aqui seria uma estratégia bem interessante para vocês. Fechou? Segundo exercício agora, rapaziada, vai ser o agachamento hack, que assim como o leg press, acredito eu que a maioria de vocês já fez em algum momento da vida. Provavelmente deve ter na academia de vocês, seja na academia de bairro, academia low cost, academia grande, né? Você vai ter um agachamento hack. E nesse caso aqui, galera, o que vai acontecer? Diferente do leg press, que a Super Band faz uma força contrária à minha, dificultando o movimento, aqui a Super Band ela vai ajudar. Então, no maior grau de flexão de joelho, quando a gente agacha lá embaixo, a gente tem que ter bastante força para conseguir subir.
principalmente quando você trabalha com altas cargas. E, consequentemente, dependendo da carga que você for utilizar, ou até mesmo dependendo da sessão que você for fazer, com altas repetições e você for trabalhar próximo da falha, a Super Band ela vai entrar nesse movimento para conseguir trazer o peso junto com você. Então, quando você estiver lá embaixo com maior dificuldade de subir, você vai sentir o elástico e ele fazendo essa força junto com você para você conseguir completar o movimento. Destravei a máquina, pés largura do quadril, cabeça encostada lá atrás no estofado, joelho semi-flexionado. Vou iniciar o movimento. Agachamento, fazendo flexão, tornozelo, joelho e quadril, o máximo até onde eu não sinta dor e desconforto articular. Vou subir, eu já vou sentir a Super Band facilitando o movimento. Consequentemente, galera, com a ajuda da Super Band, é interessante vocês fazendo uma progressão de carga, ou até mesmo fazer uma sessão um pouco diferente, fazer um agachamento rack, mais uma passada, um agachamento rack, mais um a fundo, colocar uma carga ali moderada e executar, porque a Super Band vai estar te ajudando. Então isso abre a porta para vocês fazerem bastante coisa aqui no rack, bastante sessão, tanto para altas repetições quanto para repetições mais baixas, porém com altas cargas. E agora, rapaziada, o terceiro exercício que eu selecionei para esse vídeo é o stiff, ou Romanian Deadlift, né? Que tem uma diferença e é até um pouco confuso, até para mim no começo era bem difícil diferenciar o que é o stiff, o que é o RDL, qual é a diferença de um para o outro. Então eu vou falar aqui para vocês de uma maneira bem resumida, bem breve, sucinta, qual que é a diferença. O stiff tradicional, ele é feito com as pernas totalmente estendidas, sem flexão de joelho, é isso. E agora o RDL, ele tem uma leve flexão de joelho, tá? Então, vou fazer aqui livre, só para vocês pegar e entender essa diferença. Então, o stiff tradicional seria basicamente assim: perna estendida, peito estufado, vou projetando o máximo o meu quadril para trás, sem perder a curvatura aqui, no caso, sem perder o alinhamento da minha coluna, e vou fazer esse movimento de alongamento, alongando os meus isquiotibiais. Então seria mais ou menos esse o stiff. Mas aqui no Brasil a gente faz o stiff diferente, um stiff mais adaptado, um stiff mais confortável para a gente conseguir alongar os isquiotibiais e ter uma leve ativação do glúteo, que seria mais ou menos esse daqui, ó. Joelhos levemente flexionado, peito estufado, vou projetando o máximo o meu quadril para trás, ao mesmo tempo o meu tronco ele vai inclinando à frente e aí eu retorno. Então essa é a diferença do stiff tradicional para o stiff moderno, Então aqui, rapaziada, se você tem dificuldade em executar o RDL, ou se o seu aluno tem dificuldade em projetar o quadril para trás, a Super Band ela vai entrar para facilitar, para ajudar nesse movimento de quadril. Então, coloquei a Super Band aqui na linha da minha cintura, pés, deixa eu ver, eu acho que aqui vocês conseguem enxergar, né? Pés, largura do quadril, joelho semi-flexionado. Detalhe, antes de começar, lembrei de uma coisa: a distância, tá, galera? É bem importante. Não adianta nada você colocar a Super Band aqui, dar um pequeno passo e começar a executar, porque ela não vai ter força nenhuma. Para você realmente sentir os resultados da Super Band, você tem que alongar ela. Então você dá um passo longo à frente, mais ou menos até aqui, onde eu já sinto ela me puxando. Ó, aqui eu tô com o meu quadril, com a minha base, né? Com os meus membros inferiores ativados, semi-flexionado. Se eu esticar a perna e relaxar, ó, eu sinto ela me puxar. Isso aqui não é encenação, tá? Ó, nem afastei tanto. Dá pra me afastar mais um pouquinho. Então aqui, ó, pum, tô com a base semi-flexionada, membros inferiores levemente desativados. Agora relaxei, perna estendida. Ela vai puxar, tá? Então, seria mais ou menos
assim que vocês têm que estar deixando a super band. E agora você começa o exercício. Peito estufado, pernas na largura do seu quadril, joelho levemente flexionado. Vou projetando o meu quadril para trás. Se eu sentir dificuldade, a super band ela vai jogando, ela vai jogando, ela vai jogando. Quando chegar mais ou menos aqui, ela já vai perdendo um pouco de função. Ela já vai perdendo essa elasticidade, que é o normal, tá? Se você quer um tempo maior dela toda, você dá um passo a mais à frente. Cuidado, porque dependendo da qualidade da super band, ela vai estourar e você vai levar uma chapuletada gostosa nas costas, beleza? Então, cuidado, vê o material, vê se tá bom, e aí vocês podem fazer. E aí, agora eu tô indo um pouco mais pra frente, certo? E aqui eu já sinto ela ativando ainda mais, ou melhor, eu já sinto a super band puxando ainda mais o quadril. Ó, aqui ela tá puxando, aqui ela tá puxando, tá puxando. Ó, aqui eu já sinto menos ativação, no caso, eu já sinto menos o poder de elasticidade dela, e aqui já fica mais tranquilo para mim. E aí conforme eu vou retornando, eu sinto ela já voltando. Beleza? Então, tomem cuidado referente à qualidade da super band, referente também à distância e a diferença que eu já expliquei para vocês do Stiff e do RDL. Beleza? E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Esses exercícios foi eu mesmo que selecionei, foi aqui da minha caixola. Se vocês tiverem ideias, quiserem mais vídeos desse segmento, dessas propostas de treino, comentem bastante, galera. Deixa o like, compartilha, ative o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos aqui do canal. E é isso, galera. É um vídeo bem curto, bem dinâmico, como eu já falei no início do vídeo. Essa é a proposta do canal, sem muita enrolação, curto e direto, beleza? É isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Conto muito aí com o like, com o apoio de vocês e tamo junto. Valeu e fui!